Bom dia a todos, sou o pastor Adair Miranda. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto interessante, intrigante e que divide muitas opiniões. O assunto é Big Bang ou que haja luz? Criação ou evolução? Nós vemos que são duas formas, são duas teorias e cada uma é defendida por um grupo diferente de pessoas. De um lado nós temos um evento que acontece, ninguém sabe por quê e nem para quê, e do outro lado nós vemos algo feito com consciência, algo feito por alguém que estava sabendo o que estava fazendo. Nós vemos que são duas formas de enxergar tudo, o universo, o nosso mundo, nós mesmos. Nós então podemos entender, ou tentaremos entender este assunto, analisando algumas formas, alguns conceitos do que nós estamos falando. Vamos começar pela teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang ela foi proposta pelo físico Georges Eduardo Lemaitre, onde o universo começou de um ponto muito denso. Esse ponto ele era minúsculo, eles dizem que ele era do tamanho de um átomo e possuía todo o peso do universo, ou seja, um ponto altamente denso. Em algum momento, não se sabe quando nem como e principalmente nem porquê, esse ponto ele explodiu. A teoria do Big Bang ela é pautada numa grande explosão, onde essa grande explosão ela dá origem a todo o universo, a tudo que nós vemos e até mesmo as coisas que nós não vemos. Isso aconteceu por volta de 13,7 bilhões de anos. De acordo com a teoria do Big Bang, a origem de tudo começa nesse momento, no momento dessa grande explosão. Logo após vem se formando as estrelas, os planetas, as galáxias, os cometas, os asteroides, os satélites naturais que orbitam os planetas, enfim, todos os corpos celestes. E no futuro mais distante, começa a se formar, começa a se organizar esses sistemas ao ponto de chegar como nós podemos ver hoje, estrelas e planetas orbitando em volta dessas estrelas. Nesse processo ao qual os defensores do Big Bang dizem, no início foi um espaço, foi um momento caótico, onde formavam-se estrelas se chocavam entre si, eram destruídas, planetas da mesma forma se formavam, se destruíam, e foi o início do nosso universo. O tempo foi passando, as coisas foram se organizando, ou seja, no meio ao caos, com o tempo, deu origem à organização. A organização, ela vem do caos. Porém, o físico famoso indiano, Amit Goswami, ele diz que no seu livro famoso, O Universo Autoconsciente, ele diz que, na verdade, o universo não foi formado, não é o caos que, com o passar do tempo, ele se transforma em ordem. Ele diz que foi uma ordem, ou seja,
foi algo inteligente que criou o nosso universo. E dentro dessa teoria de que o universo ele começa dessa grande explosão, nós vemos também uma outra teoria que eu gostaria de acrescentar para nós podermos analisar, que é a teoria da evolução. Nós sabemos que o grande nome dessa teoria é Charles Darwin. Charles Darwin, ele, no ano de 1832 até 1837, ele começa a investigar, a estudar algumas características de alguns animais, principalmente as de pássaro, num local famoso, que é no arquipélago de Galápagos. Ele começa a fazer análise de alguns pássaros que ele viam diferenças entre alguns, porém certas semelhanças. Aí ele começa a analisar para chegar ao ponto de que os seres, os animais e até mesmo nós, seres humanos, nós vamos evoluindo como uma forma de adaptar ao ambiente ao qual nós vivemos. Charles, ele observa que no meio de muitos animais, no meio de espécies de animais diferentes, existe o que ele chama de seleção natural, onde o mais apto, onde o mais resistente, talvez o mais ligeiro, mais veloz, ele sobrevive, e aqueles que são mais lentos, eles morrem, e as gerações que vêm no futuro serão mais bem preparadas para viver naquele ambiente, porque foi os melhores que foram selecionados pela própria natureza para viver naquele ambiente. Em 1858, 1859, ele lança um livro famoso que tem sob o título Origem das Espécies. Mas enfim, nós estamos diante de uma teoria que não necessita de um criador para que tudo exista. Existem vários nomes de físicos, de biólogos famosos. Gostaria de destacar um físico bastante famoso, que é o Stephen Hawking, um físico britânico que morreu há pouco tempo atrás, que ele defendia que no modelo do nosso universo não há necessidade de um Deus. Ele é famoso pelos seus estudos, principalmente de buraco negro, que eu não quero adentrar nesse assunto nesse vídeo, mas nós podemos fazer um outro vídeo abordando também um pouco desse assunto, que é bem interessante, é um pouco complexo, mas que eu creio que agrega valor ao que nós queremos falar. Mas agora, para nós fazermos essa análise, ao qual é a proposta desse vídeo, agora eu gostaria de falar um pouco sobre a ótica bíblica da criação. Nós vemos no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 5, nós podemos constatar a criação, a origem do nosso planeta de uma forma mais sincronizada. Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre as luzes e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Nós vemos aqui que a criação agora, ela se trata de algo orquestrado, de algo feito por uma inteligência suprema,
algo feito por alguém que tem poder e que sabia exatamente aquilo que estava fazendo. Se nós dermos sequência à nossa leitura, no segundo dia, disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã, o dia segundo. No terceiro dia, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê sementes, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã, o terceiro dia. E assim, sucessivamente, nós vemos essa leitura até que chega o sexto dia. No sexto dia, Deus finaliza a sua criação e no sétimo dia, ele descansa. Nós vemos nessa forma de entender que existem algumas coisas que geram atrito com a teoria do Big Bang. Ou seja, na teoria do Big Bang, o universo tem cerca de 13,7 milhões de anos, bilhões de anos, por assim dizer. 13,7 bilhões de anos, onde as coisas vão se organizando de forma aleatória. E nós vemos na teoria da criação que tudo se foi feito em 6 dias. Só que nós podemos entender algo muito simples, que Deus, ele é o dono do tempo. Um dia para Deus pode ser milhões, bilhões de anos para nós, porque Deus, ele não está no nosso tempo. Deus, ele é eternamente. E se ele não é limitado pelo tempo. É algo que nós temos que procurar pensar e entender. Que 6 dias para Deus pode ser exatamente todo o tempo que os cientistas acreditam que tem o universo. Deus, ele pode ter feito tudo o que ele fez, o que para ele era 6 dias, para nós pode ser 13,7 bilhões de anos. Por que não? E a forma como as coisas aconteceram, também Deus, ele usa a natureza para trabalhar. Nós vemos que Deus, ele usa porque ele é dono da natureza. Quando Deus quer que uma árvore cresça, ele manda chuva. Quando Deus quer que os rios encham, ele controla, ele manda mais chuva, ele controla o lençol freático, ou seja, Deus, ele controla a natureza, porque Deus é o dono de tudo. Ele é o dono da natureza. E ele controlou e ele fez tudo dessa forma. Ao seu comando, à sua voz, ao seu desejo, à sua vontade, as coisas foram se formando. E existe algo dentro da teoria do Big Bang que os cientistas não conseguiram explicar. Quando eles tentam voltar ao passado, até o momento do Big Bang, eles entendem o famoso cientista renomado Stephen Hawking. Ele acredita que quando você tenta voltar para os momentos que antecedem ao Big Bang, o espaço ele vai diminuindo, ele vai retraindo, ele vai estreitando até você chegar naquele ponto que eles acreditam que seja o universo era menor do que um átomo.
Ou seja, os cientistas eles não conseguem chegar no antes de tudo. Eles conseguem entender e compreender o depois. E eu lhe pergunto, o que existia antes do nosso universo? Existia Deus. No momento em que Deus diz que haja luz, desse momento em diante passou a ter o nosso universo, passou a ter o nosso planeta, passou a ter tudo que existe. Mas até o momento do que haja luz, não existia nada. Somente existia Deus, porque Deus é eterno. Gostaria então que você parasse um pouco, que você pensasse, que você meditasse sobre a beleza, sobre a soberania, sobre a inteligência, sobre a organização das coisas. Porque a física ela propõe que do caos veio a ordem. Mas eu digo a você, nós somos seres extremamente complexos, que o caos, que de forma aleatória, seria muito difícil que nós tivéssemos, que nós vivêssemos da forma que nós vivemos. Na natureza tudo funciona, tudo se encaixa de forma muito perfeita para não haver uma força superior, inteligente, criadora para fazer tudo isso. Você que é adepto da teoria do Big Bang, da teoria da evolução, pense um pouco sobre a questão do caos e da ordem. Analise direitinho se do caos vem a ordem ou se é necessário a ordem para transformar o caos. Que Deus abençoe a todos. Se você ficou com alguma dúvida e quer esclarecer, ou se você tem alguma sugestão para novos vídeos, deixe seu comentário. Será um prazer muito grande ouvir aquilo que você tem para nos dizer. E se você gostou desse conteúdo, curta os nossos vídeos, compartilhe com o maior número possível de pessoas, se inscreva no canal para que nós possamos continuar fazendo novos vídeos. Que Deus abençoe a todos.